Bom, vamos lá. Hoje a gente veio falar aqui, né, meio que rapidamente, dentro de poucos minutos, dentro do menor tempo possível. A gente veio falar um pouco sobre estudo reverso, né? Estudo reverso, as pessoas acham que o estudo reverso ele faz um milagre, ele é um trampolim, né, do concurseiro. Ele tá aí para te dar holofortes, né, dentro do conteúdo, vai te mostrar de forma muito precisa, muito cirúrgica, como funciona a mente do examinador, as malícias da banca, palavras-chave, né, pegadinha entre uma série de outras coisas. O estudo reverso nada mais é como de fato a palavra significa, né? A palavra reverso significa tudo aquilo que está em posição ou sentido contrário, né, do que se é feito tradicionalmente. O estudo reverso nada mais é do que o contrário de tudo que se faz. Por quê? Primeiro você estuda a teoria e depois você, a partir do momento que você tem um determinado entendimento sobre aquele conteúdo, você vai fazer resolução de questão. O estudo reverso ele já é o contrário, ele já vai diretamente ao ponto, ele chega de uma forma assim um pouco rústica e para poder aprofundar um pouco no conteúdo. Só que é algo muito cirúrgico, muito específico, muito estratégico. Porém, lembrando que o estudo reverso ele pode ser uma coisa extremamente benéfica, tá? E uma coisa extremamente frustrante. Por que eu estou dizendo isso? Se você não tem a capacidade de compreender aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo, se você não tem a menor noção daquele conteúdo, como é que você vai compreender aquela questão? Como é que você vai conseguir identificar a malícia do examinador? Como é que você vai conseguir ver uma pegadinha? Como é que você vai verificar ali as palavras-chave, né, que é muito utilizada aí no ordenamento jurídico, inclusive em qualquer matéria, né? Mas isso no ordenamento jurídico é algo muito específico, né? Algo muito batido aí. O ordenamento jurídico ele foi construído de uma forma onde foi aberto o aso para pudesse se construir aí dentro da literatura portuguesa muitas pegadinhas, muitos sinônimos, né, que muitas vezes nem se tratam de sinônimos, embora pareça, né? Então é necessário ter muito cuidado. Cara, se você não tem noção da vida, nunca estudou direito previdenciário, por exemplo, e vai cair de cara no direito previdenciário por meio de estudo reverso, há uma chance gigantesca de você quebrar a cara ao longo da sua trajetória. Por quê? Porque você não vai saber o que está escrito ali. Por exemplo, lá no artigo 12 da Lei 12.378, se eu não me engano, falha a memória agora, ela diz mais ou menos o seguinte, que serão exclusos do regime geral previdenciário os servidores públicos efetivos, né, bem como a União, os estados, os municípios e as suas respectivas autarquias e fundações. Tá? E aí, se você cai numa questão dessa, né, desse artigo aí, agora eu te pergunto, tu sabes o que é um servidor público efetivo? Tu sabes o que é um servidor em cargo em comissão? Você sabe o que é uma fundação de direito público, uma fundação de direito privado? Você sabe o que é uma autarquia, como ela é constituída, se ela é autorizada, se ela é constituída por lei, o momento que ela nasce? Você sabe diferenciar a fundação e a autarquia de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista? Você sabe qual a diferença entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública? São pontos a se pensar antes de cair no estudo reverso. O estudo reverso ele é um prato pronto, né? Então você tem que saber conhecer os sabores, conhecer as proteínas, né? A grosso modo a gente está fazendo essa analogia
né? Conhecer ali o feijão, a farofa, a salada, né? E você tem que aprender a degustar desse prato de uma forma que seja coerente e plausível para o seu entendimento, né? Para a compreensão daquele dispositivo. Então, muito cuidado. Só faça o uso do estudo reverso se você tiver noção daquele determinado assunto. Se você, em algum momento da vida, tiver feito o uso daquele dispositivo, daquele assunto, daquela lei, isso com certeza vai ser um grande trampolim na tua aprovação, tá bom? Agora, se você está começando do zero, não tem noção de como funcionam esses dispositivos, né? Se amarra nesses pontos que eu acabei de citar, entre outras coisas, foi só um exemplo clássico, né, de muita coisa que existe, de muitos labirintos que existem no ordenamento jurídico, né? Por exemplo, tem gente que não sabe a diferença entre motivo e motivação no direito administrativo. Esse é um ponto que está lá em atos, ali dentro da forma, né? É a forma de aplicação do ato. Cara, se você não sabe esses pontos, não adianta você cair no estudo reverso, porque você vai quebrar a cara, tá bom? Tô te dando papo na real aqui, que é para você não cair em armadilha. Ah, mas aí o meu amigo faz e deu certo, tá? O teu amigo faz, deu certo, por quê? Ele entrou naquele conteúdo, ele tinha pelo menos noção de como funcionava aquela lei, de como que funcionava aquele dispositivo, diferentemente de você. A aprendizagem nada mais é do que uma escada, onde todo dia você dá um passo e um degrau diferente. Porém, essa escada ela é longa e os degraus são muito pequenos. Então, se você já deu muitos passos dentro daquele dispositivo, consegue ter uma compreensão plena de como que funciona a lei, né, o artigo, aquele ponto, aquela doutrina, aquela jurisprudência, beleza, o estudo reverso é para você. Agora, se você não tem noção, não caia, porque você vai se frustrar, né? Conheço muita gente que vem me perguntar no Instagram, né? Gente que até consegue um número do WhatsApp, não sei como, mas pergunta, mas e aí, estudo reverso? E aí eu tento explicar de uma forma bem simples, bem direta, assim, um pouco rústica, para que as pessoas se deem conta de que o ensino, ele é exatamente como uma escada que está ali na sua frente. Todo dia você vai, né, coloca o pezinho no degrau, os degraus são muito pequenos, e a escada de aprendizagem, ela é muito longa, né? Tanto que se você fizer um teste de QI, né, quinzenalmente, mensalmente, você não vai perceber nenhuma diferença. Mas se você continuar estudando incessantemente da forma correta, respeitando as suas limitações, né, as limitações do seu cérebro, na verdade, né, se você fizer um teste de QI anualmente, a cada 1 ano e meio ou 2 anos, você vai perceber um avanço significativo no seu coeficiente intelectual. Então, é muito importante o que eu estou te dizendo, tá bom? Se você é um concurseiro iniciante, ouviu falar de estudo reverso, é importante, tá? É uma peça-chave, é um momento que você vai meter a chave na ignição da sua preparação e vai girar, vai fazer o motor funcionar. Porém, você precisa saber pisar na embreagem, pisar no acelerador, pisar no freio, passar as marchas. Precisa saber guiar o teu veículo, porque senão você pode se frustrar de uma forma que pode te levar, inclusive, à desistência. Bom, então esse foi o nosso papo aí, tentei ser o mais breve possível, né? Tentei ser assim o mais real possível para tentar te ajudar. E a gente vai se vendo aí ao longo dos próximos dias. Lembrando que a gente tem um canal no Instagram, onde tem muita coisa falando sobre isso, tem questões comentadas, tem entrevistas com professores aí, né? Inclusive a gente está agendando também algumas entrevistas com alguns magistrados. A gente está só tentando ajustar a nossa agenda com a agenda deles, e a gente vai batendo um papo aí bem legal ao longo dessa tua jornada, da tua preparação. Em breve a gente vai ter um evento aí, né, ao vivo, a gente vai reunir muita gente
e vai tratar de muito tema, muita coisa bacana, e com certeza isso vai ser um upgrade na tua preparação. Um grande abraço aí, fica muito esperto no que eu te disse, um grande abraço, a gente se vê.